E olha, eu volto ao vivo agora com o repórter Marcos Ivani, direto do Tribunal do Júri, direto do fórum aqui de Campo Grande, porque ele está ao vivo com o pai do Matheus. A gente que acabou de ouvir a fala dele, né? Marcos Ivani, eu volto contigo, é com você, Marcos. Oi, Rodrigo, de volta agora no Balanço Geral. Ao vivo comigo já o Paulo Roberto Teixeira Xavier, ele que é pai do Matheus Coutinho, vítima dessa história do primeiro caso que está sendo julgado hoje aqui no Tribunal do Júri, né, que deve durar até quinta-feira, como a gente vem falando. Ontem o Paulo ele prestou depoimento aqui no Tribunal do Júri, ontem à tarde, e agora ele conversa com a gente ao vivo no Balanço Geral. Paulo, como que foi ontem para você aqui? A gente viu até que você se emocionou bastante durante a sua fala, né? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, a todos que estão nos assistindo. Inicialmente agradecer à TV Record por, desde o começo da investigação da Omertá, dar todo o apoio, buscar a verdade, passar as informações com credibilidade para a sociedade do Estado. Realmente tem sido muito difícil esses 4 anos e a gente espera que sejam condenados a pena máxima, porque o que fizeram foi extremamente grave. Esperamos também que a partir desta condenação, outras pessoas, como a gente já tem conhecimento, venham até e procurem as autoridades para que façam suas denúncias, para que outros homicídios aí que até então estavam sem uma resposta para a sociedade, sejam elucidados e que, além disso, outras pessoas foram extorquidas, que foram roubadas, possam vir até as autoridades e fazer as denúncias de forma que essa milícia seja totalmente presa e que não mais cometa esses tipos de crime aqui no nosso estado. Pelos questionamentos da defesa, né, dos advogados, principalmente do Jamil Nami, filho que está ali hoje, que fez os questionamentos para o senhor, como que o senhor avalia as perguntas? Porque ontem, inclusive, a gente acompanhou que eles citaram outros envolvidos de outras milícias, por exemplo. Nessa situação, eu acredito que as perguntas, como eles não têm como se defender, estão tentando jogar fumaça, entrar em outros assuntos que não tem correlação com esse fato. Né, fala de outras pessoas, de grupos, tal, jogando fumaça. Como eu já disse, tem outras situações análogas dessa daí, aquela situação de que você gosta de andar de bicicleta ou de pedalinho. Eu gosto de comer feijão. Quer dizer, ele entrando num assunto nada a ver para passar o tempo todo aqui discutindo outro fato e não a morte do meu filho. Então, só que isso daí, a imprensa já percebeu isso, os jurados já percebeu isso daí, então já está assim, tá bem adiantado, provas para a condenação tem e esperamos que ela se concretize hoje ou amanhã. Vamos voltar para o estúdio. O Rodrigo tem uma pergunta para a gente, só um instante. Bom, Marcos, eu acho que todo o Mato Grosso do Sul quer saber, né? Porque todo mundo fala que o PX, que era o grande alvo da milícia, e se antes do fuzilamento do filho dele ter acontecido, se ele já vinha recebendo ameaças e o porquê dele é considerado um traidor a esse grupo de extermínio, Marcos. Seu Paulo, o Rodrigo pergunta do estúdio que o senhor foi considerado o grande alvo desta operação, teria um problema com a família Nami. Qual que foi sua relação? O senhor já vinha recebendo ameaças antes da morte do seu filho? O que ocorreu foi o seguinte: quando eu trabalhei na área central da cidade, comandando a área central, todo local que eu prendia máquina caça-níquel, eu prendia também as contravenções deles. E aí eles armaram a situação, hoje eu tenho plena convicção, armaram para mim poder ser preso. E aí quando eu saí, eles me chamaram lá na casa deles, perguntaram se eu tinha aprendido a lição de ter encarado. E naquele momento ali, quem foi lá na minha casa foram o Vladenilson e mais outros 2 policiais civis. Aí, o que eu respondi? Que eu estava em situação difícil, que eu estava arrependido, que eu tinha aprendido a lição. Resultado. Aí ele falou assim, então, da agora em diante, você acompanha o meu filho até quando ele precisar de sair aqui na cidade. Eu não tinha o que correr, não tinha o que fazer. Ou era isso daí ou era morte. Então eu fiquei ali escravo daquela situação. Quando, num determinado dia, sábado à noite, eu fui chamado para ir com o Jamilzinho na Boate Vale, ali na Afonso Pena, e lá ele
pelo fato do playboy da mansão ter retirado um gelo do balde dele, ele atacou com extrema violência. E nisso daí o playboy, em sua defesa, empurrou ele com a mão, começou a sangrar o nariz, logo já veio a segurança. E daí em diante eu já não mais trabalhei com eles. No outro dia eu tive que ir lá dar uma justificativa por causa do fato. E eu expliquei. A pessoa só tinha pego uma pedra de gelo do balde dele. Não tinha por que fazer aquilo ali. Desde então a família tinha alguns problemas com o senhor, é isso? Então, mas depois disso daí, justifiquei a situação, eu não mais saí com o Jamezinho. Posteriormente eu fui chamado para poder acompanhar o advogado de São Paulo, Antônio Augusto de Souza Coelho, nas fazendas aqui dentro do estado. E feito isso daí, quando chegou em 2017, eu aposentei, eu passei para a OAB, fui muito bem no concurso para juiz federal e eu me larguei tanto da associação como de Augusto para poder me dedicar exclusivamente ao estudo. Então, por que eles não me encontravam? Porque eu estudava 12 horas por dia dentro de casa e eu não saía, só saía para buscar os meus filhos às 18 horas, e aí ele achou, e aí ele mandava o Vladenilson em casa para poder querer saber onde estava o Augusto, porque os dois tinham brigado. E eu falei que eu não sabia, eles estavam achando que eu tinha passado para o lado de Augusto, mas não, eu estava focado nos estudos. Seu Paulo, só um outro questionamento. A mãe do Matheus está acompanhando, o senhor chegou a conversar com ela ali, como que ela está se sentindo em relação a esse assistente de acusação, ficar cara a cara também com os 3 réus acusados da morte do filho dela? Olha, está sendo extremamente difícil, não só hoje, mas nos 4 anos que já vem se seguindo aí, principalmente para ela, que é mãe. Os irmãos também estão numa situação muito difícil. Então, eu espero que com a prisão, a condenação dessa milícia, que nunca mais no Estado volte a ocorrer o que ocorreu. Mas por que eles atiraram no meu filho e não em mim? Por que não foram conferir? Porque eles, como mandavam no Estado, era um Estado paralelo, se pegou a pessoa certa, pegou, se não pegou, tá tudo certo. Como na morte do playboy da mansão, atirou no playboy e também acertou um terceiro. No caso do meu filho, nem prestaram atenção se era eu ou outra pessoa ali na minha caminhonete, foram lá e atiraram, porque tanto eu como qualquer uma outra pessoa não dava nada, né? Então, por isso que ocorreu esse fato, por quê? Porque eles estavam acima da justiça, estavam acima do Estado. Vem explicando, a dor fica, né? Principalmente porque ele teria morrido no seu lugar. Quando você perde um filho para num acidente, numa briga que ele teve, é uma situação. Quando o seu filho morre no teu lugar, é extremamente mais grave, extremamente doloroso. E aí me falaram, quando aconteceu o fato, como foi os NAMES, você tem que pegar e esconder daqui, ir para um outro estado e se enterrar lá num buraco e ficar lá escondido. Pois bem, se eu fizesse isso, quando eu ia chegar a 60 anos, a 70 anos, eu iria olhar para trás, e quem foi você, Paulo Xavier? Um homem ou um rato? Então, desse princípio, fui até as autoridades e trabalhamos ativamente, junto com o batalhão de operações especiais da polícia, junto com o Garras, com o GAECO, Serviço de Inteligência da Polícia Militar, Departamento de Operações de Fronteira, enfim, todos os órgãos, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Civil trabalharam para a prisão e essas operações da Omertá. Chegar o dia de hoje. Obrigado, seu Paulo, pela entrevista. Ele que falou agora ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Rodrigo, acabo de receber informação, a gente vê a movimentação intensa da saída de pessoas aqui do auditório, né, onde está acontecendo o julgamento dos 3 réus, e a gente há pouco recebeu a informação de que já está no momento do almoço, o recesso do almoço, que deve durar aí cerca de 40 a 50 minutos. Acabaram de confirmar cerca de 1 hora, então deve durar o recesso de almoço agora deste segundo dia. A testemunha que estava prevista para chegar deve então ser ouvida à tarde, junto com uma das principais peças dessa história, que é a Eliane Benites, que é a esposa do Marcelo Rios. Mas daqui a pouquinho eu volto com essas informações. Bom, obrigado pelas informações, Marcos. Saindo de Campo Grande, relato forte, viu? Do PX, né? Do pai do Matheus.